todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Vamos aos nossos recadinhos. Apesar de ter no nosso mural, mas a gente tem palestra todos os dias, né? No mural tem o site e tem os horários, né? Os dias da palestra. Quem precisar do atendimento fraterno chega uma meia horinha antes para conversar com o atendente, tá? E para receber passe à distância tem que ter o cartãozinho. E o cartãozinho só recebe com a passar no plantão. Ok? Sobre a área social, estamos atendendo 90 famílias, né? Agradecer a todos que têm ajudado de uma forma ou de outra, um quilinho aqui, um quilinho ali, a gente está conseguindo atender todo mundo. Inclusive nesse sábado, né, teve recadastramento das novas famílias, né, e vão aumentar. Eu não sei para quanto que é. A meta acho que é 120, um negócio, né? Foi cadastrar 200 famílias e vão tentar atender 120 a partir acho que do meio do ano que vem. Tá? Bom, o que está precisando para as cestas básicas são arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Tá? E afinal de contas são 700 quilos de alimento por mês, é muita coisa, né? E precisa da ajuda de todo mundo. Sobre a viagem, acho que não tem mais, né? Não tem mais, eu acho que não vai ter mais lugar. Acho que é só isso, né? Então vamos lá, nos sentando confortavelmente em nossos lugares. Vamos deixando todos os nossos problemas do lado de fora, nossos afazeres. Vamos voltando o nosso pensamento, o nosso coração para dentro desta sala. Vamos sentindo o abraço fraterno dos nossos amigos do plano espiritual, de Jesus nosso Mestre. Vamos sentindo esse aconchego e vamos pedindo a todos que nos protejam, nos amparem, ilumine nosso amigo Luiz Henrique para fazer a palestra de hoje. Assim seja, graças a Deus. Palestra sobre reclamar em Deus. Parábola do reino dos céus. Seja bem-vindo. Obrigado. Já tem até pergunta. Já. Ah, é? Uau, que bom. Adivinha de quem? Do Lourenço já? Mas já nem ouviu a palestra? Caramba. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui aos domingos, pelas manhãs, nessas oportunidades em que nós aproveitamos para cuidar um pouco mais do nosso espírito, para buscarmos uma compreensão melhor para as nossas vidas, para que possamos seguir de uma maneira melhor, de maneira mais justa, mais fraterna, com mais saúde, com mais alegria, com mais harmonia, que é tudo que nós buscamos, não é mesmo? Bom, então hoje a nossa palestra, ela está nesse livro, As Maravilhosas Parábolas de Jesus, que foi escrito por Paulo Alves Godoy. É um grande conhecedor da doutrina espírita, escreveu várias obras, sobretudo relacionadas aqui à vida, aos ensinamentos do Mestre Jesus. É interessante esse livro porque ele comenta as várias parábolas de Jesus que nós sabemos que nos trazem grandes conhecimentos, grandes ensinamentos. E aqui ele até comenta um trecho do Evangelho de Lucas, em que Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Bom, só lembrando que quando ele fala a parábola do reino dos céus, nós sabemos, todos nós aqui certamente já ouvimos alguma parábola de Jesus. São várias, não é? Com certeza todos nós aqui já ouvimos ou conhecemos pelo menos uma parábola. São várias que nós podemos extrair muitos conhecimentos. E aí nós percebemos a superioridade espiritual, intelectual, em todos os sentidos do nosso Mestre Jesus, que foi o espírito de maior superioridade, de maior nível espiritual que já esteve
no nosso meio, no nosso planeta Terra. Ele que é o governador espiritual do nosso planeta Terra. Olha a superioridade do Mestre Jesus e a humildade dele, não é, que esteve aqui no nosso meio para nos ensinar ao quê? A amar, simplesmente a amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E nós vamos perceber a superioridade do Mestre Jesus, por exemplo, quando ele nos traz as suas parábolas. Porque nós sabemos que ele não nos deixou nada escrito. E vejamos que se ele tivesse dito tudo, todos os seus ensinamentos, de uma maneira clara, talvez, para aquela época, muita coisa teria se perdido. Até porque ele não poderia dizer tudo, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para conhecer tudo a respeito, né, da sua doutrina, a respeito das leis de Deus e tudo mais. Até mesmo nos dias de hoje, nós ainda não conhecemos tudo. Já conhecemos bastante, em verdade. Mas o próprio livro dos Espíritos, os Espíritos superiores já nos dizem que nós ainda não temos condições de tudo compreender, de tudo saber. Imagina naquela época, há mais de 2000 anos. Então, olha a superioridade dele quando ele nos trouxe essas parábolas, porque são pequenas histórias que ele abstraiu, que ele retirou de elementos do dia a dia do seu povo. Por exemplo, a parábola do semeador, não é, que eram as sementes, aquele povo que ainda estava bem ligado aí à natureza, à agricultura. A parábola, por exemplo, da festa de núpcias, que ele se utiliza o quê? De um evento social, do casamento. Uma série de parábolas, não é, desses elementos do dia a dia do seu povo, e uma história simples, mas que traz um grande conteúdo moral. Tanto que ele dizia que era para que eles tivessem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então muitos naquela época, sobretudo os ricos, os poderosos, os que se achavam donos do mundo, senhores de si, muitas vezes até riam destas parábolas que pareciam histórias infantis, histórias simples, bobas. Mas Jesus disse, não é, que ele não veio para os sãos, mas sim para aqueles que realmente precisam de uma palavra de carinho, de amor. Ele que, tudo bem, esteve no meio de todos nós, mas sobretudo amparando, consolando, curando aqueles que eram muitas vezes esquecidos pela sociedade, marginalizados, que estavam à margem, não é? Que estavam numa situação muito difícil. E aí então, vejamos depois a importância da doutrina espírita, que vem nos explicar muitas coisas, que naquela época ainda as pessoas não tinham toda essa compreensão. Mas, de qualquer forma, estas histórias, essas pequenas e simples histórias, elas permanecem até hoje. E aí nós conseguimos, ao longo do nosso desenvolvimento, interpretá-las de uma maneira cada vez mais profunda, conhecermos cada vez mais. Pois bem, mas é quando nós falamos da parábola do reino dos céus, nós podemos nos questionar, mas afinal, que parábola é essa? Conhecemos tantas parábolas, será que existe uma parábola específica a respeito do reino dos céus? Vejamos que no Evangelho se fala muito em reino dos céus, reino de Deus. Na verdade, tudo quer dizer a mesma coisa. Nós não temos uma parábola específica. Esta é a parábola do reino dos céus. Mas, na verdade, nós temos várias parábolas, várias passagens que vão nos falar a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus, e que nós vamos procurar aqui comentar, trazer hoje no nosso dia a dia. Vejamos que, em primeiro lugar, quando nós falamos no reino de Deus, no reino dos céus, certamente que todos nós que aqui estamos e buscamos uma vida melhor, e aprendemos, não é, que aqui estamos para crescermos, para evoluirmos, para alcançarmos a nossa perfeição, a perfeição relativa, é bem verdade, mas todos nós aprendemos, não é, que nós iremos para mundos melhores. E aí, quando ouvimos o reino dos céus, reino de Deus, quem de nós não gostaria de ir para este reino dos céus, para este reino de Deus? Mas afinal, onde fica este reino dos céus? Muitas vezes, quando nós falamos de espíritos superiores, de mundos superiores,
nós temos a tendência de achar que eles estão no alto, não é? Mais acima de todos nós, no céu mesmo. Ora, mas se nós sabemos que a Terra é redonda, não é? Ela gira em torno de si, gira em torno do Sol, afinal, que altura é essa? Não é? Já que ela é redonda e tudo isso é muito relativo. Não é? Ora, algo que nós achamos que está no alto vai estar embaixo, não é? Porque a Terra está rodando, ela é redonda, não é verdade? Então, isso é muito relativo. Também quando, vejamos que já os antigos falavam que, na verdade, nós teríamos 7 céus. E é como se fossem círculos, não é, concêntricos em volta do nosso planeta Terra. E, claro, o 7º céu era o mais superior, o mais elevado. Já os muçulmanos falavam em 9 céus. Olha que coisa. E o astrônomo Ptolomeu falava, então, em 11 céus. É até interessante porque, de uma certa forma, já lá nessa antiguidade, eles traziam essa noção de que havia diferentes graus, não é, desses mundos superiores. E vejamos como o próprio Mestre Jesus, de certa forma, já nos trazia algumas noções a respeito deste reino dos céus. Vejamos que ele mesmo nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Ora, o que ele quis dizer com isso, se não nos mostrar que os vários mundos, não é, que compõem aí o nosso universo, que é infinito, que os vários mundos são habitados. E aí aprendemos, então, na doutrina espírita, que nós temos uma escala da evolução dos mundos, claro, de acordo com os espíritos, com a evolução moral e espiritual dos espíritos. Então nós temos desde os mundos primitivos, aqueles mundos para onde vão aqueles espíritos que são criados por Deus, que nós sabemos que Deus está constantemente criando. Aí nós temos, após estes mundos primitivos, os mundos de expiação e prova. Aliás, nós conhecemos muito bem um, não é mesmo? Que é o nosso planeta Terra, que não é dos mais elevados, infelizmente. Mas já estamos caminhando, todos nós aprendemos que estamos caminhando. Aí vem o próximo nível, que é o mundo de regeneração, onde aí o bem começa a imperar. E depois nós temos os mundos felizes. E aí nestes mundos felizes nós temos os espíritos puros. Por exemplo, o Mestre Jesus, que é para onde todos nós queremos ir, não é mesmo? Para estes mundos felizes. E aí nós podemos falar que estes mundos felizes, na verdade, corresponderiam a este reino dos céus, não é? Este reino de Deus, de que o Evangelho nos fala. Então, vejamos que para alcançarmos este reino dos céus, este reino de Deus, todos nós vamos aí trabalhando no nosso dia a dia, não é? Vamos caminhando, vamos trabalhando aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vamos a cada dia fazendo esta nossa reforma íntima, tão falada reforma íntima, não é mesmo? E aí, para alcançarmos este reino dos céus, este reino de Deus, todos nós somos convidados. E aí nós aprendemos que nós temos aqui, mas como nós podemos falar? E outra coisa, não é porque nós vamos para estes mundos superiores que nós vamos ficar lá adorando a Deus, vamos ficar tocando harpa, vamos ficar nas nuvens, não é? Sem fazer nada. É muitas vezes aquela ideia que nós temos destes anjos, destes mundos superiores. Pelo contrário, todos nós vamos continuar trabalhando, sobretudo em prol, não é? Procurando auxiliar aqueles que mais necessitam, aqueles que mais sofrem. Vejamos, o próprio Mestre Jesus, não é, nos disse que meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ou seja, inclusive a lei do trabalho nós aprendemos que é uma lei divina. O trabalho que não só estamos falando do trabalho material,
que é importante, claro, para a nossa subsistência, para nós nos mantermos, para comermos, para vestirmos, para morarmos, mas principalmente o trabalho moral. O trabalho em prol do próximo, aquele trabalho, aquela caridade que o Evangelho nos convida, tanto que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Pois bem, então nós vimos aqui do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da realidade, né, do que acontece no nosso dia a dia, essa questão do reino dos céus. Mas como nós podemos conciliar com essa passagem que Paulo Alves Godoy nos traz, quando Jesus nos fala que o reino de Deus está entre nós? Como nós podemos falar que este reino de Deus está entre nós nesse mundo de expiação e de provas, nesse mundo onde ainda impera tanta dor, tantas guerras, tantos conflitos, tantos desentendimentos? E aí, então, vejamos que o próprio Mestre Jesus também procurou nos explicar, né, trazer ensinamentos a este respeito. Em primeiro lugar, em relação ao aspecto objetivo, como nós acabamos de mostrar aqui. Então, por exemplo, ele nos traz aquela passagem do grão de mostarda. Não aquela passagem que ele nos fala a respeito da fé, que nós devemos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós vamos falar para um monte, nós podemos com essa fé falar, né, para um monte de um lugar para o outro. Não é isso, não é essa passagem. Mas é uma outra passagem em que Jesus nos fala que o reino de Deus, ele se compara a esse grão de mostarda que um homem planta e depois se transforma numa grande árvore que produz sombra para todos aqueles que passam para descansarem, onde os pássaros também ali repousam, os pássaros vão para essas árvores, né, para esse grão essa mostarda, né, que cresceu ali daquele pequeno grão. E é interessante porque, não sei se vocês já viram um grão de mostarda, mas ele é muito pequeno. Aliás, é do tamanho de uma cabeça de um alfinete, para nós termos uma ideia desse grão de mostarda. E se transforma nesta grande árvore. E aqui o que Jesus então quis nos dizer? Que esse grão de mostarda, na verdade, ele representa o Evangelho de Jesus. Representa todos esses ensinamentos que ele nos trouxe, todas as leis divinas. E aí quando todos nós, quando toda a sociedade, quando toda a humanidade realmente começar a colocar em prática, a vivenciar este grão de mostarda, não é? Este reino de Deus, realmente nós teremos esta grande árvore, teremos realmente esta vida melhor. Claro que também podemos ver do ponto de vista subjetivo, não é? Como este grão de mostarda, esse reino de Deus que deve crescer nos nossos corações. E aí então nós vamos frutificar, nós vamos nos tornar estas grandes árvores que vão proporcionar sombra, que vão proporcionar aquele repouso para as aves que passam, que no sentido figurativo, ou seja, aquelas pessoas que vão gostar de estar no nosso meio, que vão se sentir bem com a nossa presença, onde de alguma forma nós vamos poder ajudar estas pessoas, porque quando nós falamos em caridade, nós não podemos pensar que a caridade é apenas do ponto de vista material. Nós darmos um alimento, nós darmos uma roupa, claro que isso também é importante, diante da miséria do mundo. Mas é também nós darmos uma palavra de consolo, exercitarmos um pouco mais a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão no nosso dia a dia, começando no nosso lar, com aqueles que lá convivem, no nosso ambiente de trabalho. E aí nós vamos conseguindo este clima melhor, este clima de mais paz, de mais amor, de mais harmonia. E do ponto de vista subjetivo, ou seja, aquilo que vai no nosso interior, o Mestre Jesus nos traz também uma comparação. Quando ele nos fala que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que separou 3 porções de farinha e colocou fermento nestes montes de farinha e foi dormir.
quando ela acordou, no dia seguinte, estes montes de farinha, tudo isso havia levedado. E todos nós, bom, não é meu caso, mas quem aqui sabe, alguém aqui sabe fazer pão? Não é meu caso. Ah, então. E é isso, nós precisamos pôr o fermento, não é? Já ouvi dizer. Precisamos pôr o fermento na massa, na farinha, para que ela possa crescer. Isso a gente teve ideia, né? Que é importante o fermento, não só para o pão, para fazer bolo, outras coisas mais. Né? E nós precisamos utilizar o fermento para que essa massa cresça. É isso que nós aprendemos, já ouvimos dizer. Né? Mas, aliás, é um grande dom também. Né? Cada um de nós tem as suas aptidões e esse também é um grande dom. Né? Nós sabermos cozinhar, alimentarmos o nosso próximo, sobretudo colocando esse amor, essa boa energia naquele alimento que nós vamos preparar. E por que ele nos fala que esse reino de Deus é do ponto de vista subjetivo? Por quê? Exatamente esse fermento de que Jesus nos fala representaria também todos estes ensinamentos. Tudo isso que nós aprendemos a respeito dos ensinamentos de Jesus, a respeito das leis divinas e que vai crescendo dentro de nós. Que realmente vai levedando, vai tomando forma. É bem verdade que nós, muitas vezes, provavelmente desde criança, desde pequenos, nós sempre ouvimos falar, né, de Jesus, de Deus, a importância da prece. Muitas vezes viemos ou frequentamos outras igrejas, outras religiões. Aliás, não há nenhum problema, a doutrina espírita é bem aberta nesse sentido. Mas vejamos que, de alguma forma, desde criança, nós sempre tivemos alguma noção da espiritualidade, né, de Deus, de Jesus. Só que muitas vezes, até por vivermos aí neste mundo material, temos muitas preocupações no nosso dia a dia, quando somos pequenos, aí são os estudos, depois começamos aí a crescer, a questão do trabalho, da subsistência, a família. E às vezes temos tantos afazeres, tantas questões aí materiais mesmo do nosso dia a dia, que muitas vezes nós não demos a devida atenção, o devido cuidado a esta questão espiritual. Entra aquela passagem, aquela parte que muitas vezes nós falamos, mas eu não tenho tempo, eu faço muita coisa, não tenho tempo de ir numa assistência espiritual, eu não tenho tempo de fazer um curso, ou de distribuir as cestas básicas, enfim, de estar atuando mais, porque afinal de contas eu faço muita coisa, eu trabalho, eu estudo, eu tenho minha família, até entendemos. Mas sabemos também que algumas vezes nós muitas vezes usamos essas questões como desculpa. Porque se aparecer uma festa muito boa, muito interessante, uma viagem que alguém nos convida, aí nós arrumamos o tempo. Para algumas questões nós conseguimos, somos mais seletivos. Não é? E por que não começarmos também a refletir sobre isso? Não é? A darmos um tempo para a nossa vida, para cuidarmos do nosso espírito, para cuidarmos um pouco mais de nós e auxiliarmos também o nosso próximo. É isso que estamos fazendo aqui. Afinal de contas, conseguimos separar um horário aqui no nosso domingo, que é aquele momento que muitas vezes estamos com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, temos as nossas atividades sociais, e conseguimos separar um tempo para cuidarmos do nosso espírito. Já mostra também um grande avanço. Isso já é muito bom. Vejamos que Paulo já nos falava lá na Epístola aos Romanos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, justiça no espírito. Ou seja, já Paulo também nos falava, não é, que o reino de Deus ele não está nas questões exteriores. Aliás, Jesus nos disse nessa passagem, né, numa outra passagem aqui, que o reino de Deus não está nas questões exteriores. Ou seja, isso depende muito de nós, do nosso crescimento interior. E aí, muitas vezes, quando nós falamos do céu, do inferno, já aprendemos aqui que não existe um lugar específico. Nós não vamos desencarnar, vamos ver, olha, uma plaquinha, aqui é o céu, aqui é o inferno, você escolhe. Muitas vezes não pode nem escolher, né? Mas, enfim, não vai ter essa plaquinha, não. Né? Porque nós sabemos que não tem um lugar assim, específico, céu, inferno. Na verdade, se nós formos parar para pensar, aqui no planeta Terra nós já vivemos o céu ou o inferno. Depende da maneira que cada um vai levar a sua vida. Depende de como cada um vai realmente fazer com que esse
fermento aqui do reino de Deus, os ensinamentos de Jesus, possa crescer nos seus corações. Isso não significa que nós não vamos ter nenhum problema, não vamos ter nenhuma dificuldade na nossa família, ou no nosso trabalho, ou mesmo alguma questão de doença. Não. Todos nós estamos sujeitos à mesma lei. Todos nós estamos nesse mundo de expiação e de provas. A questão é que, conforme nós vamos tendo todo esse conhecimento, esse fermento, né, esses ensinamentos vão crescendo dentro de nós, e nós vamos nos esforçando para colocarmos em prática, nós conseguimos passar pelas situações de uma maneira um pouco melhor. Muitas vezes até passamos pelos mesmos problemas de alguém que está lá fora. Algum conflito familiar, algum problema no trabalho, ou falta de trabalho, enfim. Mas por termos todos estes conhecimentos, nós conseguimos seguir. Conseguimos nos fortalecer e não deixar com que isso impeça ou dificulte ou atrase o nosso progresso. É mais ou menos quando nós, por exemplo, um atleta que vai participar de uma prova, por exemplo, uma corrida com obstáculos. Se ele se prepara, faz os exercícios, faz os seus treinos diários, se dedica, por mais difícil que seja, ele vai ter que passar por aqueles obstáculos. Não é porque ele se preparou, porque ele realmente ele treina bastante, que ele não vai precisar fazer essa prova. Vai precisar fazer. Mas ele já está mais preparado. Ele vai conseguir passar por ela de uma maneira melhor. Ele está bem mais fortalecido. Enquanto aquele que não se preparou, que ficou dormindo, ficou lá assistindo televisão, não quis saber de se exercitar, provavelmente vai cair, né? No primeiro obstáculo ele já vai tropeçar, já vai ter aquela dificuldade. Então isso nos serve então o quê? De estímulo, não é? Para que nós possamos começar aí esse exercício diário. Uma outra passagem, também duas, para agilizarmos aqui, Jesus nos compara o reino dos céus àquela pessoa que encontra um grande tesouro escondido, não é? E aí vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno onde está esse tesouro escondido. Ou então aquele que encontra uma pérola muito preciosa e também vende tudo que tem para que possa comprar, para que possa ter essa pérola. Interessante como nós falamos que Jesus nos traz as questões do dia a dia do seu povo. Vejamos como ele trouxe algo material, o tesouro escondido, a pérola, para nos mostrar o quê? A importância, o valor que tem o reino de Deus. Provavelmente hoje, muito difícil essa questão de tesouro escondido, ele usar outros exemplos. Não é? Por exemplo, ganhar na Mega Sena. Não é? Para todos nós aqui, se é tudo, muitas pessoas almejam isso, nossa, os prêmios milionários e tudo mais. Talvez ele usasse esse exemplo, mas o quê? Para nos mostrar a importância, o valor deste reino de Deus, esse reino dos céus. Tão grande que a pessoa se desfaz de tudo aquilo que ela tem, de todos os seus bens materiais. Que, aliás, mais cedo ou mais tarde, um dia nós também iremos nos desfazer de todos os nossos bens, inclusive do nosso corpo material. Não é? Nós somos meros usufrutuários de tudo isso aqui. E aí nós, então, iremos partir para a pátria espiritual. E aí, será que estaremos preparados já para adentrarmos este reino de Deus? Isso fica para a reflexão de cada um de nós, mas vejamos que nós já podemos, a partir de agora, nos esforçarmos para isso. Por que não? Né? Isso está ao alcance de todos nós. O convite é feito para todos nós. E a última passagem é aquela em que Jesus nos fala daquela passagem em que o reino do céu seria comparado àquele homem que lança a sua rede ao mar, e aí ele pega os peixes. Na verdade, quando lança a rede ao mar, até mais, outros animais que vivem lá marinhos, não é? Outras espécies, estrelas do mar, moluscos, por aí vai. E aí, então, o que ele faz quando ele traz essa rede para a praia? Ele seleciona, não é? Ele separa. Então, os peixes bons, ele coloca lá num balde para levar, para consumir, para vender, enfim.
E aqueles peixes que estão doentes, que estão magros, pequenos, ou outros habitantes aí marinhos, ele também descarta, voltam para o mar. E aqui então nós temos essas duas passagens, tanto o sentido subjetivo quanto o objetivo. Qual seria o subjetivo? Esses peixes bons. O que seria ser um peixe bom? Na verdade, ele está se referindo àqueles que procuram colocar em prática todos estes ensinamentos, que se esforçam, pelo menos, tanto que nós aprendemos que nós conhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Ninguém aqui, não é do dia para a noite, nós vamos virar santos, vamos nos tornar perfeitos. Mas é pelo menos um esforço que nós fazemos, esse esforço diário para nos melhorarmos. E aí sim, se pelo menos conseguirmos alcançarmos estes nossos objetivos, seremos esses que irão para um mundo melhor, que viverão num planeta melhor. Que, aliás, nós não aprendemos que nós caminhamos para o mundo de regeneração, então este é o convite que nos é feito, para que nós possamos nos melhorar, para que sejamos estes eleitos, para que possamos continuar neste mundo de regeneração. E aí, do ponto de vista objetivo, nos mundos melhores, os mundos inferiores, já aquele que não aproveitou esta oportunidade, esta reencarnação, vai ser convidado a repetir tudo de novo, essa experiência, para que possa, mais uma vez, se esforçar para colocar em prática. E aí nós temos aí as várias reencarnações, que são oportunidades que nos são dadas para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos aprender, para que possamos colocar em prática todas estas lições. E por que não aproveitarmos, então, esta oportunidade bendita que nós estamos tendo? Não é? Já que não sabemos aqui exatamente quantas vezes nós estivemos aqui, com certeza muito mais do que imaginamos. E com certeza, agora nós somos o nosso melhor. Vivemos a nossa melhor situação espiritual no dia de hoje. Por quê? Porque já aprendemos muito, até mesmo em outras encarnações. Nesta reencarnação, aproveitamos já estas oportunidades. Mas eu já errei muito. Mas eu não sei se eu mereço todas essas bênçãos, toda essa ajuda. Mas o convite é feito a cada instante. Não importa o que aconteceu, o que passou. O que importa é o dia de hoje. É essa oportunidade bendita que nos é dada para um novo recomeço. Para que possamos agora fazermos diferente. Fazermos de uma maneira melhor. Mas eu não consigo colocar em prática o perdão, a tolerância. Vamos fazer as nossas preces, não é? Vamos estar em contato com Deus, com Jesus, o nosso mentor, pedindo a eles força, auxílio, sustentação, para que nós possamos nos melhorar. E aí sim nós seremos aqueles que adentrarão este reino dos céus. Quando Jesus nos diz, muitos chamados, poucos os escolhidos, então que nós possamos ser estes escolhidos. Não no sentido de que, como se Deus apontasse, esse é o escolhido, esse não, mas no sentido que nós é que escolhemos realmente nos melhorarmos, nós é que escolhemos aproveitar cada oportunidade para que possamos realmente nos transformarmos e sermos aqueles que adentrarão o reino dos céus. Muita paz a todos. Bom, pessoal, está na hora de fazer uma pergunta, um comentário. Eu quero fazer uma pergunta. Bom dia, Luiz. Bom dia. Tudo bom? Tudo. É mais uma curiosidade mesmo que eu tenho. Você falou no começo da palestra sobre mundos, né? O mundo espiritual, o mundo de Deus, o sétimo céu. Uhum. E é uma curiosidade que eu tenho. Você falou sobre o sétimo céu, que é a questão do planeta e tal. Mas eu penso assim, aqui na Terra a gente considera que é o mundo material. Uhum. Os mundos felizes são os mundos espirituais. Mas é uma dúvida até meio infantil, mas, por exemplo, lá na NASA, os astronautas, quando tem aqueles foguetes e tal, que eles vão naquelas missões espaciais, que eles vão fazer aquelas manutenções lá na estação espacial, fazer aquelas pesquisas. Quando aquelas pessoas saem do planeta,
do planeta Terra. Elas saem da órbita. Passou da estratosfera ali. Em que mundo que aquelas pessoas estão? Porque elas não estão no mundo material e também não estão no reino de Deus e nem no mundo espiritual. Quando elas saem do planeta, exatamente onde que elas estão? Que mundo que elas estão? Bom, Isso. Bom, na verdade, assim, é interessante sua dúvida. Acho que não existe isso em dúvida infantil ou não, porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, não é? Muitas pessoas não têm coragem de fazer a pergunta, mas na verdade é muito importante mesmo fazermos as perguntas, nos esclarecermos, não é? Então, qual é o seu nome mesmo? Abdias. Então, Abdias, na verdade, como nós falamos, estamos falando aqui do ponto de vista objetivo mesmo, não é? E quando nós falamos desses mundos puros, não necessariamente não quer dizer que não sejam mundos materiais. Por exemplo, Júpiter é um planeta muito evoluído. Nós, dentro da nossa galáxia, aqui do nosso sistema, não é? Nós até poderíamos considerar um mundo puro, um destes mundos elevados, não é? E é um mundo material. Então, nós precisamos separar essa questão subjetiva da questão, né, aquilo que vai no nosso interior, da questão objetiva, não é? Então, assim, até na verdade nós sabemos dessa limitação toda que o homem tem, né, para alcançar estes outros mundos, estes outros planetas, tanto que até agora, não é, que nós temos conhecimento, o homem só conseguiu chegar até a Lua, não é? Então, mas assim, na verdade, não é porque o homem, talvez, quem sabe um dia ele não possa chegar num outro mundo, até, né, dizem que há estudos aí para que se vá, por exemplo, a Marte. O problema maior é a distância, conseguir essas condições, não é, de vida, da nossa vida, porque é o que nós falamos, cada espírito, né, está em determinado planeta de acordo com a sua evolução. E as condições materiais, elas vão ser de acordo com aqueles espíritos, com aquela situação, não é? Então, não adianta nos transportarmos daqui, por exemplo, para Júpiter, que lá tem uma outra condição material. E os espíritos, né, aqueles que lá sobrevivem, também têm uma outra condição. Não dá para a gente comparar, achar que aqui tem que ser a mesma coisa. Não, é totalmente diferente, não é? Então, vejamos que não é porque talvez o homem um dia chegue, por exemplo, a Marte, não é? Não é porque ele vai chegar a Marte que ele vai... Por isso, esse astronauta, essa pessoa que saiu daqui, ela então... Vamos supor que Marte... Nós já ouvimos na Revista Espírita que seria um mundo inferior, mas já há estudos que mostram também que não é bem assim, que já mudou. Mas que, na verdade, não quer dizer que porque o homem... Um exemplo, se ele chegasse a Júpiter, que então ele é um espírito puro. Não é? Até porque nós vamos trazer aí todas as nossas imperfeições, o nosso modo de ser, porque nós participamos ainda desse mundo de expiação e de provas. Não é? Tanto que até aquelas piadas até que fazem, né, muitas vezes mostrando, por exemplo, o homem que é ainda muito ligado à matéria, com todos os prazeres, as questões materiais, que vai para o céu, para um lugar onde as pessoas estão mais tranquilas, aquela música clássica, parece que a pessoa não se adapta, não é? Nesse novo mundo, neste novo ambiente. Então a gente vê bem que está tudo interligado, né? Essa questão objetiva e a questão subjetiva. Então, na verdade, mesmo que materialmente o homem consiga um dia chegar num mundo que tem até mesmo talvez uma outra escala diferente da nossa, ele pode até chegar, não é? Num mundo, seja um mundo primitivo. Inclusive porque ele está encarnado, né? Sim, né? sim. Tem que pensar nisso também. Sim, na verdade, mas a questão tecnológica. Ele está saindo, que ele está indo em camadas de mundos, assim, né? Ele não está desencarnando para atingir essa outra evolução, né? Não, isso, do ponto de vista material mesmo. Quem sabe, né, a tecnologia não permita que ele chegue a esses mundos distantes, que talvez até tenham uma outra escala. Mas isso não significa que porque ele está no mundo, seja inferior ou superior, que ele vai ser diferente, não é? Que ele realmente vai... porque ele está em Júpiter, ele vai ser um espírito puro. Então, necessariamente, né? A gente sabe que não é assim que acontece. Tá?
níveis dimensionais que se coexistem no mesmo espaço. Mas significa que você está mais alto, mais baixo, você mudou de dimensão. Quando você muda de dimensão, você está em energias, em padrões vibratórios mais sutis, que a vibração é mais energética, mais intensa, e nós aqui nos nossos olhos carnais não conseguimos enxergar. Na própria Lua, sim, existem espíritos degradados que estão sendo preparados para serem transportados para outros mundos. Eles estão lá. Eles estão num nível vibracional de nós desencarnados. Cada vez que você vai para um planeta encarnar, tá, acho que no Gênesis, ou Livro dos Espíritos, é como se você tomasse uma outra veste. Por isso aí quer dizer que tem matéria em todos os locais, porque o mundo ele é uma tríade, Deus, Espírito e matéria. Só que nesses mundos mais evoluídos, a matéria é mais sutil. E para você encarnar esses mundos, você precisa ter um perispírito mais sutil. Só que para isso você precisa evoluir. É uma questão de evolução. Agora, eu acredito que talvez seja isso, que são níveis dimensionais. A física quântica já chegando a alguma coisa nesse sentido, mas é que são níveis dimensionais, mundos paralelos que coexistem no mesmo espaço. Isso. Por isso que eu falei que depende muito, que cada mundo vai ter a sua característica. Né? Eu fiz essa pergunta porque eu assisti um programa na TV a cabo, um tempo atrás, que fala sobre os mistérios assim, da NASA, né? Uhum. E tem muitas fitas, muitas gravações, porque tudo quando eles vão além do espaço, além da estratosfera, eles gravam muita coisa. Uhum. E lá tem muitas imagens assim que não são explicáveis, assim. Uhum. Tem muitas coisas que acontecem que são polêmicas, assim, que não dá para saber exatamente tudo o que acontece. Coisas que estão onde não deveriam estar. Sim. Luzes, E questões que nem vão ser captadas, como o Leonardo bem lembrou, né, que estão em outra dimensão. Né, essa questão mesmo desses corpos sutis, o nosso próprio perispírito, né, que nós sabemos que existe, mas nós não podemos ainda visualizar mesmo. Não há instrumentos que possam fazer isso. Né? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Jussara. Então, esse caso que ele cita, eu penso assim, que é bem complexo, porque tem que haver um estudo, sabe, sobre os Pleiades? Os Pleiades, que os Pleiades entre países, né, são aí os vulgos ETs, né, que são seres que são muito mais evoluídos, que estão nessas outras dimensões. Eles são característica, lógico, bem diferenciada das nossas. Eles não chegam, mas quando a gente consegue ter contato com esses seres, eles, assim, alguns, né, que eu tenho de exemplo, são seres altos, tem muitos estudos, muitos livros a esse respeito. E eles se encontram, um dos estudos, tá? No próprio interior do núcleo da Terra. Você tem um outro. No caso, por exemplo, se essas navegações que se perderam, esses paraísos que o pessoal fala que existem, entraria, acho que nesse aspecto, outras né? Dimensões, outras dimensões. Exatamente. Daí é bem complexo, né? Os Pleiades são muito complexos. A gente nem vai entrar muito aqui em detalhe, até porque, né, pessoal, a gente traz toda essa noção, um pouco até que a doutrina espírita nos fala, mas nós sabemos que o mais importante, o que é? É a nossa transformação. É o ponto de vista subjetivo. Senão nós vamos ficar aqui, né, discutindo esse ponto de vista científico, essa questão material, quando o mais importante é realmente essa nossa transformação. E nós? Nós estamos em condição de viver no mundo melhor? É isso que nós precisamos nos questionar. Né? O que nós precisamos fazer para nos melhorarmos aqui no nosso planeta? Isso eu acho que é o mais importante, que é a mensagem que deve ficar hoje quando Jesus nos diz que o reino de Deus está entre nós. Será que está? O que nós podemos fazer para que este reino de Deus já possa estar aqui no nosso meio? O que cada um de nós pode fazer? Posso fazer uma colocação? Sim. E realmente, eu acho que esse é o principal fundamento do espírita, ele tem que se preocupar com isso. Porque às vezes as pessoas estão desesperadas e não adianta nós irmos falar que existem dimensões, porque isso não vai trazer o consolo para a pessoa. Sim. Precisa viver o evangelho para ser aquela árvore da mostarda, né? De você poder
ir na rua e uma pessoa te perguntar alguma coisa que está desesperada, que perdeu uma família, Sim. que perdeu o emprego, que não tem onde dormir, comer, e você levar essa palavra, que eu acho que é o fundamental. Exatamente. Isso não pode ser perdido. Existem muitas palestras espíritas justamente alertando para isso, para nós tomarmos o cuidado de não enveredarmos por um caminho que ele é um pouco árido, ele não traz o que é essencial, que é o Evangelho em nossas vidas. Isso. Não que nós não vamos estudar isso, não é isso, mas há até lugares para fazer os cursos também, nós vamos nos aprofundar, fazer pesquisas e tudo. Você falou que tinha uma pergunta do Lourenço? Você já respondeu. Então tá. Então um abraço, viu, Lourenço? A doutrina não Ela é é também. um tesouro escondido, depende da transformação do indivíduo pela reforma íntima. Isso mesmo. É isso aí. Lourenço, Leia, um abraço para vocês. É isso aí. Bom, muito obrigado pela atenção de todos e um bom resto de domingo aí para todos. Obrigado. Então, pessoal, vamos nos sentando confortavelmente novamente, vamos nos voltando para dentro de nós. Vamos agradecendo essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Agradecer o amparo, a sustentação dos nossos amigos do plano espiritual, ao Jesus, nosso mestre, por mais essa oportunidade. E assim, um momento sereno, tranquilo, vamos doando o melhor de nós. E que nossos amigos do plano espiritual, nossos irmãos, consigam levar essa serenidade, essa tranquilidade, esse amor a todos os mais necessitados. Aos dependentes, aos carentes, e que eles recebam amparo e ajuda, a orientação, para que entendam essa passagem que estão passando. Que assim seja, graças a Deus. Desligar?